Então, agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Geografia, tá? Falando um pouquinho do Brasil, né? A gente vem aí falando durante o nosso curso de todo o contexto mundial, em termos de capitalismo, todas essas questões aí de relações econômicas e sociais a nível mundial. E agora a gente vai falar um pouquinho do Brasil, né? De como foi que esse território aí se configurou, né? Um pouco da sua história aí ao longo do tempo. Então, o Brasil, né, como a gente sabe, ele foi ocupado em 1500, né, por meio da chegada dos portugueses, tá, ao território brasileiro, e a partir daí ele foi se modificando, se estruturando até chegar à formação que ele é na atualidade. Então, nisso foram diversas décadas até a sua formação aí ser concluída no sentido administrativo, e depois a gente vai ter uma configuração aí que vai partir de diversas questões que a gente tem aí na nossa atualidade, tá? Então o Brasil teve a chegada dos portugueses por meio do litoral, né? Do litoral ali nordestino. E nesse contexto, as primeiras ocupações por meio desses europeus foi no litoral. Quando eles chegaram já existiam os índios, porém a questão da urbanização, das atividades econômicas mais intensas se deu a partir do litoral inicialmente. E aí o Brasil colônia, ele tinha características de arquipélago, né, por ser formado por áreas isoladas, tá? Então, como não se conhecia todo o seu território, inicialmente a gente tinha somente parte dele, tá, correspondendo a 35% do território atual, ocupado, né, administrado pelos portugueses, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, né, que foi estabelecido na época. E aí, com o tempo, os portugueses eles foram avançando no território, e aí depois esse tratado já não foi mais utilizado, tá? E aí foi quando a gente teve toda a ocupação aí a nível do território brasileiro. Então, a população europeia e africana, ela ficou restritivamente no litoral. Então, essa ocupação se deu na parte do litoral do Brasil, e aí pelos europeus e os africanos, né? A gente tinha aí diversos europeus indo para lá, levando também os africanos para a questão da escravidão, tá? E aí, no final do século XVI, a gente tem aí o cultivo de cana-de-açúcar e a montagem de engenhos no Nordeste, né? Essa configuração. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma intensa plantação, né? Cultivo de cana-de-açúcar, né? Devido a essa área, esse território ser propício para esse cultivo. Então, foi investido, né? Os portugueses investiram nessas plantações. Então, a gente tem uma intensa plantação da cana-de-açúcar, e com isso também a criação dos engenhos, né? Onde a cana ia ser aí tratada e transformada aí para consumo. E aí desde o açúcar ao álcool, e aí foi surgindo aos poucos essas questões. Mas aí, inicialmente a gente tinha a produção de açúcar por meio da cana de açúcar e a criação dos engenhos para fazer o trabalho aí com esse cultivo, tá? E aí essa produção toda, essa produção de açúcar, ela foi feita para exportação, né? Como era um território ali que ainda estava começando a sua ocupação mais intensa, ainda era não era tão intenso como foi ao longo do tempo. Então a gente tinha essa produção toda nessa área do território para exportação, tá? E aí a gente vai ter aí também a questão que a gente não tinha a técnica, né, que tínhamos hoje. Nessa época não tinha ocorrido a Revolução Industrial. Então a gente vai ter aí tudo muito manual, tá? Tudo muito mais braçal, e o uso de animais, a força, né, utilizada do ser humano, né, a força braçal, e dos animais aí nessa produção, e com as técnicas mais primitivas, vamos falar assim, tá?
nessa produção aí do açúcar por meio da cana de açúcar. E aí nesse contexto a gente vai ter o Nordeste, tá? A parte mais litorânea dessa região, com o cultivo da cana de açúcar, e adentrando mais no território, né? No interior do território, a gente vai ter aí áreas que não tinham não eram apropriadas para esse cultivo. Então, essas pessoas ocuparam essas áreas também e lá, né, começaram a fazer a criação bovina, né? Então a gente vai ter aí a pecuária bovina nessas áreas. Então a gente de um lado, já mais próximo do litoral, né, das praias, a gente vai ter cana-de-açúcar, né, a alta produção aí de cultivo de cana-de-açúcar com seus engenhos, e mais adentrando no território, mais a parte interiorana, a gente vai ter aí a pecuária forte, tá, por meio da criação de gado, tá, de bois, ok? Então a gente vai ter esse contexto aí, desde o Brasil colônia aí ao final do século XVI. E nesse contexto a gente vai ter o século XVI e o século XVII, com a questão da plantação canavieira, né, da cana, e a criação de gado como as principais atividades no território. E aí eles contribuíram para a efetivação da ocupação do espaço brasileiro. Então, a cana-de-açúcar e a criação de gado, elas foram primordiais no princípio da história, da formação do território do Brasil, e contribuíram decisivamente para a sua formação posterior também, tá? Então a gente tem todo um início aí de formação do território por meio dessas duas atividades aí econômicas bastante importantes nesse contexto. E aí no século XVII a gente vai ter a descoberta de minerais. Então foi quando eles começaram a procurar mais, assim, a explorar aí a natureza existente no território, né, até então desconhecido por eles, né, pelos europeus. Então eles foram começando a buscar até que descobriram aí os minerais, e o ouro foi o principal aí minério que fez com que diversas pessoas que estavam até então no litoral viessem, né, para outros locais do território brasileiro, fossem avançando aí no território. E aí eles ocuparam, né, a busca do ouro e das pedras preciosas, ocuparam o que são os estados atuais, que na época a gente não tinha essa configuração, mas né, dos estados já formados, mas eles ocuparam o que com essa exploração aí do ouro e das pedras preciosas, o que atualmente são os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então nessa área aí a gente vai ter a ocupação, né, desses portugueses e dos bandeirantes, que foram os que descobriram esses minerais, né, vamos falar assim, nesses locais, e foram avançando aí no território. Então o que acontece? A gente vai ter mais ou menos aí, né, o Brasil. Então essa área aqui a gente vai ter o Nordeste com a plantação da cana, tá? A plantação da cana e a criação bovina. Depois a gente vai aqui ter um avanço e vamos ter aqui mais ou menos a questão do ouro, né, e dos minerais, tá certo? Então a gente vai ter aí que a questão do ouro e dos minerais. Então a gente vai ter aí uma expansão, né, a exploração, a ocupação do Nordeste e adentrando aí ao parte aqui do Centro-Oeste.
nessa ocupação aí em busca do ouro e das pedras preciosas. E aí isso foi se intensificando, e no século XIX a gente vai ter um Brasil que ainda não tinha a formação que existe na atualidade, né? A gente já vai ter aí um Brasil com algumas divisões, mas não ainda com a divisão de estados definidas. A gente vai ter aí diversas configurações e modificações em termos de legislação para definir as regiões, definir o nome das regiões, o nome dos estados e os estados e municípios atuais, tá? Então, no século XIX a gente já não tinha essa configuração que a gente vai ter hoje. E aí, nesse momento ainda faltava uma ocupação relacionada ao centro-oeste e norte. Por quê? Porque a gente tinha aí a exploração do ouro e das pedras preciosas em partes da região centro-oeste, mas a ocupação ainda não tinha sido definida, tá? A gente tinha esses territórios, tinha a possibilidade de exploração desses minérios, mas a sua ocupação mesmo para habitação, para vivências, ainda não tinha sido concretizada. Então, no século XIX a gente ainda tinha essa configuração, uma ocupação mais restrita, no sentido de a gente encontrá-la na região nordeste, né, onde tudo começou, onde tudo ali foi a chegada dos europeus, né, por meio do Oceano Atlântico. E a gente, nesse século XIX, a gente ainda vai estar uma configuração ainda, faltando essa ocupação aí, região norte e centro-oeste. A região sul já tem a região sul, ela já vai estar ocupada, tá? No século XIX, pelos portugueses inicialmente, e depois foram vindo outras colônias, né? Os portugueses mais especificamente os açorianos, né? Os portugueses que viviam no arquipélago Açores, né? Na ilha dos Açores, principalmente, eles ocuparam a região sul, né? O extremo sul do Brasil nessa época. E a gente vai ter aí também uma configuração de criação de gados, tá? E aí, com a Constituição de 1988, a gente já vai ter a definição aí em termos de estados, tá? De quantidade e nomes, né? Divisão estadual em todo o território brasileiro. A gente vai ter já toda essa configuração em termos de ocupação já realizada, né? A região norte e centro-oeste já vai estar ocupada, tá? Nesse momento. E a gente vai ter a atual configuração político-administrativa que nós encontramos na atualidade, tá? E aí, ao longo do tempo, e essa ocupação se deu mais intensamente na década de 60 e 70, aí em todo o território. A gente vai ter uma intensificação nessas outras regiões aí do país, e as definições aí de limites administrativo. Aí foi quando surgiu aí o Acre, o Tocantins, os estados aí delimitados, definidos, que fazem parte do norte e centro-oeste do país. Então, a partir dessa Constituição que a gente vai ter aí uma configuração mais definida em termos de questões político-administrativas. E aí o Brasil, a partir do século XX e do século XXI, a gente já vai ter essa configuração atual, tá? A divisão, e aí a gente tem uma intensificação aí de divisões em termos de municípios também, né? Que até então não tinha, então surgiu diversos municípios, e hoje a gente vai ter essa divisão aí entre a nação, né? Todo o país, as regiões, os estados, os municípios e os distritos, aí seus povoados e localidades, que é a configuração que a gente encontra na atualidade no território brasileiro. E aí, ao longo de todo esse percurso, a gente vai ter o seu surgimento, a sua economia aí inicialmente voltada para a questão do cultivo da cana-de-açúcar, da criação bovina, e aí depois a questão do minério. Depois a gente vai avançando aí
de acordo com o avanço também a nível mundial, tá? Claro que outros continentes, outros países aí já estavam muito mais avançados em termos, né, de estrutura, de tecnologia também, né? E isso vai chegando aos poucos no território brasileiro ao longo dos séculos, tá bem? E aí hoje a gente consegue aí encontrar uma configuração bastante interessante, diversas fontes econômicas importantes no país e que a gente precisa aí conhecer para compreender todo esse processo, tá bem? Então esse é um pouco eu queria trazer de como se formou aí o nosso território brasileiro, e nesse contexto a gente pode configurá-lo, né, entendê-lo, o seu contexto histórico, e partir disso para compreender a sua função, como é que ele, a sua importância a nível mundial, tá? Então, em princípio, a gente tinha toda essa configuração, o país pertencente à gestão de Portugal, e depois a gente teve a nossa independência, e hoje a gente tem aí uma independência, inclusive a nível financeiro, devido a todo o investimento e a riqueza, né, que o país ele tem, então ele consegue aí, por meio das suas riquezas, se manter, né, devido às suas políticas públicas que foram sendo estabelecidas ao longo do tempo, tá? Hoje o Brasil ele consegue aí caminhar com suas pernas, mas claro que também essas questões, como a gente falou na nossa aula de geopolítica, também vai nesse contexto aí de relações internacionais, né? A gente consegue manter um equilíbrio, mas também a gente precisa de boas relações com outros países para conseguir aí manter uma economia mais estável possível, tá? Porque se outros países eles estão, vamos dizer, indo para um contexto ruim na economia, isso também chega a afetar os outros países, os demais países. Por isso que a gente precisa estar aí numa relação estável para conseguir se manter aí bem, tá? Economicamente, e conseguir fazer com que o país cresça cada vez mais. Então esse aqui foi o que eu quis trazer um pouco do contexto da formação do território. E aí a gente vai ver ainda como é que se deu essa questão da configuração da terra, do uso da terra, tá? A questão da reforma agrária e essas questões aí de como se deu as posses, para a gente compreender o nosso território nacional. E aí nesse contexto, né, sobre o território brasileiro, né, contexto histórico aí de formação do território, a gente vai ter a questão do uso da terra, né, a questão de como a terra é utilizada depois aí da Constituição Federal de 88, e a gente vai ver aqui questões em relação à questão agrária, tá? Mais especificamente do uso da terra para a plantação. E aí nesse contexto a gente tem a questão da reforma agrária, tá? E a sua discussão no território brasileiro se deu bastante tarde, tá? Em comparação aos demais países, e também em termos de como o Brasil ele estava sendo configurado. Então, se ele tivesse ocorrido uma discussão inicial no tempo apropriado, quando se estava se fazendo aí as divisões político-administrativas do território, talvez a gente tivesse um outro contexto. Mas como esse se deu um pouco mais tarde do que poderia ter sido, né? Aí a gente vai ter aí uma questão bastante complicada aí, e discussões em torno desse contexto. E aí essa discussão da reforma agrária no Brasil, ela se deu no final dos anos 50 e 60. Então a gente vê aí que foi bastante tarde, tá? Ela podia ter sido discutida anteriormente, mas pronto, deu início nessas décadas. E aí as questões que eram debatidas eram praticamente a gente tem duas principais aí
na discussão da reforma agrária. Uma é a extensão do latifúndio, né? O fim do latifúndio, esse que no contexto da formação do território é bastante forte, tá? Aí por meio das Seis-Marias, né? De todos os tratados das Seis-Marias, as colonizações aí, então a gente vai ter terras, uma quantidade elevada de hectares, né, de terra na mão de poucos. Então a gente vai ter poucas pessoas com muitas terras. Então aí um latifúndio bastante gritante. E aí uma das questões das discussões das reformas agrárias, essa questão aí do fim do latifúndio, né, acabar com essa posse de muitas terras na mão de poucos. E a melhoria das condições de vida no campo, né? Porque quando a gente consegue aí fazer uma distribuição mais sensata, né, mais justa de terras, a gente vai ter aí uma melhoria na condição de vida do campo também. Mas não é só distribuir a terra, é também dar assistência a essas pessoas, tá? Porque muitas necessitam de um local para viver, para produzir seu alimento, mas também precisam de assistência técnica para conseguir fazer uso da terra. Então a gente precisa de dois fatores: do fim do latifúndio, né, e assistência aí de melhoria e qualidade de vida no campo, né, das pessoas que vão trabalhar no campo, né, dos camponeses que vão trabalhar na terra para tirar o seu sustento, né, a sua sobrevivência. E aí, ao longo da história, a gente vai ter diversos momentos, tá, em discussão aí da questão da reforma agrária no Brasil. E aí, a primeira iniciativa que a gente vai ter aí em termos de reforma agrária no Brasil, essa primeira iniciativa ela se deu em prol da reforma agrária. No Brasil foi a SUPRA, que é a Superintendência Regional de Política Agrária, que essa foi criada, né? Essa superintendência ela foi criada para discutir aí a reforma agrária em 1962, tá? E aí nesse ano a gente vai ter, em resposta a essas questões, né, organizações aí, e a gente vai ter a Liga Camponesa no Nordeste, que teve aí como objetivo, né, o objetivo de promover a reforma agrária no Brasil. Então, a primeira iniciativa que a gente vai ter aí de luta em prol da reforma agrária vai ser por meio da criação dessa Superintendência Regional de Política Agrária no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste ele é a região que deu início a toda a formação do território brasileiro, né, com as colônias, aí com a vinda dos europeus e africanos, e a gente vai ter aí as primeiras distribuições de terras aí para essas pessoas. Então a gente vai ter um latifúndio bastante gritante, bastante forte aí nessa região. Então todo o contexto de luta, né, mais intensa, a gente vai ter aí nessa região, que foi o que aconteceu na primeira iniciativa aí de luta pela reforma agrária, né? Foi no Nordeste por meio da criação dessa superintendência e que deu origem às Ligas Camponesas, que é um movimento que luta pela terra, né? Pela reforma agrária. E foi aí as iniciativas que a gente teve nesse contexto de luta por terras. Só que a gente teve aí a intensificação, algumas questões positivas, decretos, porém o Brasil, ele, nesse contexto, ele vai entrando aí para uma mudança de governo, né, de regime de governo. E aí a gente passa de um governo para outro e adentramos no governo, né, que vai ter aí a ditadura militar. Essa que durou aí 21 anos e que barrou, né, de certa forma, essas discussões aí da primeira iniciativa que se teve por busca da reforma agrária. Então, esse período aí de ditadura, a gente vai ter aí uma configuração que dificultou
todo o contexto aí da questão da reforma agrária. E apesar disso, né, apesar das dificuldades que surgiu por meio dessa ditadura, a gente vai ter a criação, mesmo assim no início, do Estatuto da Terra, tá? Que é o primeiro documento oficial aí que traz a questão da reforma agrária, né? O Estatuto da Terra. Porém, esse estatuto, apesar desse estatuto ser feito, né, ser o primeiro documento, a gente vai, como a gente estava no governo ditadura militar, esse governo ele usou esse estatuto para incentivar, né, as culturas de exportação. Então, assim, na verdade, o objetivo principal ele não chegou a ser atingido, porque houve, de certa forma, um desvio aí de foco em termos de reforma agrária. Então, foi tentada aí uma forma de que essa reforma agrária acontecesse não como se deveria ser de fato, mas de acordo com os interesses aí políticos do momento. Então, nesse governo aí militar, né, nesse período, a gente vai ter o incentivo à cultura de exportação, né, pensando aí na questão econômico de ganhos, né, financeiros para o país. Então, o governo ele favoreceu aí, incentivou bastante a exploração e o cultivo de exportação, e isso só fez com que os latifundiários eles fossem favorecidos. Por quê? Porque os camponeses eles estavam lutando, né, por terras para produção de subsistência, né, eles vivem do que produzem na terra, e a gente vai ter, por um lado, esses, né, os camponeses, e por outro lado, latifundiário. Então, como o governo estava incentivando o plantio aí de cultivos de produtos para exportar, a exemplo da soja, a gente vai ter aí um desfavorecimento para os camponeses, porque eles não conseguem, né, devido a poucas terras e todo um contexto aí financeiro, aí de técnicas, né, de investimentos, eles não conseguem fazer essa produção em grande escala para exportar. Então, o que aconteceu? Os latifundiários foi que se beneficiaram aí dessa iniciativa do governo. Então, são eles que detêm a maior quantidade de terras, a questão econômica está na mão deles também nesse sentido, e eles que poderiam investir e fazer essa plantação para exportação, que foi o que aconteceu, tá? Eles tinham essa condição, então isso aí só favoreceu os latifundiários, e o camponês ele foi desfavorecido, e a reforma agrária foi colocada aí de lado, tá bem? E aí, ao longo de todo esse período aí de ditadura militar, a gente vai ter todo esse contexto, né? A gente estava avançando aí nas iniciativas da reforma agrária, porém, quando mudou-se o governo, mudou sua configuração aí nesse sentido, e a gente vai ter essa questão da reforma agrária deixada de lado, apesar de a gente ter aí o Estatuto da Terra, né, o primeiro documento oficial, porém a gente vai ter aí um incentivo para a exportação que favorece os grandes proprietários de terra, né, os latifundiários. E aí na década de 80 surgem os movimentos sociais, né? Então começou-se aí todo uma articulação, uma união aí de diversas pessoas e criações de diversos movimentos aí sociais em defesa da reforma agrária, né? Envolvendo pessoas do campo, estudantes, toda uma configuração aí de trabalhadores para luta pela terra, tá? Então, na década de 80 a gente vai ter essa configuração aí de surgimento de movimentos sociais que se organizaram e que iam lutando aí pela reforma agrária. E aí na década de 90 a gente vai ter a gente tinha os projetos, né, que foram criados aí por os movimentos. Vários projetos eles foram sendo criados aí. E na década de 90 esses projetos eles são encerrados,
tá? Que chegam ao fim. E porém, mesmo com toda a luta, com todos os projetos, a gente não tem nenhuma terra aí despropriada, tá? A gente vai, porque a gente tinha terras que foram entregues, né? Na época da colonização. E aí veio todo o contexto histórico ao longo do tempo, essas lutas que foram surgindo pela reforma agrária. Porém, apesar de vários projetos, de algumas leis que foram criadas e todo esse contexto aí, apesar de todo o movimento, a gente ainda não conseguiu fazer com que a reforma agrária acontecesse. E aí no década de 90 a gente tem o encerramento dos projetos e nenhuma terra despropriada. E aí a gente vai ter, nessa década ainda, a criação de ministério. No caso, a gente tem a criação do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, a qual o INCRA ele foi incorporado, né? Então a gente tem aí na década de 90, 80, 90 a criação de vários órgãos, um deles é o INCRA, e aí na década de 90 a gente tem a criação desse ministério. Porém, a reforma agrária não aconteceu. E aí em 2000 a gente tem a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, tá? A gente já vai aí ter uma outra configuração aí de governo, tá? Então, a reforma agrária foi de acordo com os governos que foram governando aí o país, e cada um fazia uma gestão dizendo que ia beneficiar, né, que ia fazer a reforma agrária, porém ela só não acontecia, né? A gente tinha diversos movimentos, diversos projetos, mas nenhum deles fizeram com que a reforma agrária acontecesse. Então, em 2000 foi criado esse ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aí o INCRA ele foi incorporado, ele faz parte atualmente desse ministério, tá? E aí a gente vai ter aí diversas análises nesse contexto de busca, né, de divisão da terra, de busca da reforma agrária. E nesse contexto, quando é nessa época, 2004, mais ou menos nessa data, a gente vai ter aí os documentos que revelam, né, que no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, na década de 90, aí o período que ele ficou, a gente teve mais assentamentos legalizados. E aí diz que foi o melhor momento da questão da discussão da reforma agrária. Porém, na prática, isso não foi uma reforma agrária de fato. O que aconteceu foi que as pessoas, né, através dos movimentos sociais, ocupavam terras, lutavam pela sua legalização, e aí surgiram diversos assentamentos rurais, tá? Porém, esses assentamentos eles foram criados, né, foram legalizados, mas não foi dada a assistência que é necessária para esses. Então, assim, a reforma agrária não funcionou porque a reforma agrária a gente precisa que o latifúndio, né, seja extinto, o fim do latifúndio, e a gente precisa que as famílias que ocuparam essas terras, que tiveram direito às terras que foram legalizadas, que estão ali fazendo uso, elas sejam acompanhadas, o governo ele dê assistência a essas pessoas para que elas consigam realmente fazer uso da terra, porque muitas delas são pessoas que saem muitas vezes das grandes cidades e não têm um conhecimento de como plantar, tá? Não tem conhecimento, e elas acabam que não conseguindo ter sucesso aí nos assentamentos porque não tem a assistência devida, né? Não tem a assistência que necessita para que as coisas funcionem, para que eles consigam aí, de fato, trabalhar na terra e tirar o seu sustento aí através do uso dessas terras, tá? Então, aí eu trouxe para vocês um pouco do contexto da história, né? Brevemente, claro. A gente vai ter diversas fases, diversos detalhes e órgãos e discussões
em prol, né, em busca da reforma agrária, porém essa até hoje nunca aconteceu de fato no Brasil, devido às diversas modificações de governo e forma de gestão aí que não favorece, né, não favoreceu como se deveria, né, aos camponeses, que são as pessoas que querem trabalhar na terra, e a gente não conseguiu até hoje fazer com que a reforma agrária acontecesse de fato, tá bem? Então a gente tem esse contexto histórico da questão da busca, da luta pela reforma agrária no território brasileiro.